Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante, um espaço onde compartilhamos informações sobre o universo das tentantes em busca do tão sonhado positivo. Aqui você poderá compartilhar suas experiências, se inteirar sobre os assuntos de reprodução assistida e ainda conferir relatos de mamães que já passaram pelo tratamento e tiveram seu positivo. Você também poderá conferir novos episódios quinzenalmente e assistir ao episódio em vídeo pelo YouTube do Ceferp. Vamos ao episódio de hoje? Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Tentante. E agora esse episódio especialíssimo em homenagem ao Dia da Nutricionista. Então, temos uma convidada maravilhosa para a gente poder falar um pouquinho sobre a relação entre nutrição e fertilidade. Hoje a gente já estava conversando aqui que vai ter muita dica, muita coisa boa para a gente aplicar no nosso dia a dia. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Olá, obrigado. É um prazer estar aqui e compartilhar com vocês de um assunto tão importante para a gente alcançar o tão sonhado positivo e o nascimento desse positivo, né, Fran? Sim, com certeza. Me chamo Francislene, sou nutricionista. Obrigada pelo convite. E vamos bater um papo muito gostoso aqui, né? Vamos lá. E eu acho que a gente pode começar falando bem o básico mesmo, né? Sim. Sobre como a nossa vida mudou, os nossos hábitos mudaram e por que é tão importante a gente resgatar, né, esse conceito, né, da relação ali da nutrição com a nossa saúde e a fertilidade, né? Sim, é muito importante porque, assim, com os anos, nós fomos perdendo muito, né? A questão de comer comida de verdade, né? Esse alimento de verdade. Então, é muito fast food, né? São alimentos prontos, né? E, ao mesmo tempo, a gente tá comendo muito rápido, né? Tá comendo sem qualidade, sem olhar o que realmente esse corpo precisa, né? A nutrição, ela vem perdendo... a importância dela no dia a dia, e ela deveria ser a mais importante, né? Por isso que ela é importante para essa fertilidade, né? E no decorrer dos anos, está cada vez mais os casos de infertilidade e relacionado um pouco à questão da nutrição, né? Então, a gente vem vendo isso a cada dia mais. Então, assim, para todos nós, né? Comer bem é muito importante, né? Nós vamos estar dispostos, vamos estar com qualidade de vida, né? Nós vamos conseguir fazer mais coisas. E comer mal vai prejudicando, mas isso é a correria do dia a dia que eu acho que vai complicando essa saúde dessa mulher e desse homem também, né? E além dos outros fatores, né? Nós temos muitos fatores externos que eles prejudicam a qualidade da fertilidade desse casal. Legal. A gente ouve falar muito, ai, come isso, come aquilo, abacaxi, fisales. Quando a gente vai ver dados da literatura, Fran, a gente não conhece, assim, não sabe de um padrão alimentar específico para melhorar a fertilidade. Mas se a gente tivesse que orientar para quem está ouvindo a gente aqui em casa, tem algum tipo de alimento ou algum tipo de conjunto de alimentos que poderia potencializar essa fertilidade, auxiliar nesse processo em busca da maternidade e da paternidade? Sim, tem. É que, na verdade, a gente tem que olhar o indivíduo. Tudo é individualizado, né? Qualquer tratamento, ele deve ser individualizado. O que eu vejo muito é que, primeiro, a gente tem que comer alimentos de verdade. Esse é o ponto. É escolher arroz, feijão, carne, frutas, verduras, legumes, né? Buscar esses alimentos. Existe muito dieta da moda agora para fertilidade, né? Eu estava até lendo um artigo, existe a dieta pós-FIV, né? Que todo mundo tem mais aderência, né? A dieta mediterrânea, né? Tem uma dieta específica que lançam no mercado que é melhor, né? Mas o que acontece? O paciente hoje, ele precisa comer alimentos com menos agrotóxico possível. Essa que é a base, né? Porque hoje o índice de agrotóxicos está atrapalhando essa questão da fertilidade do nosso paciente. Então, quando a gente fala de fisales, de abacaxi, de beterraba, né? Tem alguns sucos aí que todo mundo fala. Sim, são importantes, porque eles têm nutrientes. Mas, exemplo, a beterraba é um dos nutrientes que mais tem pesticidas. Então, eu vou usar essa beterraba para esse paciente? Ele precisa dessa beterraba? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso dar uma individualização para esse paciente. O que eu falo muito? Que eu tenho que pegar esse paciente, olhar o que ele precisa em exames bioquímicos.
tá? Que hoje os convênios, na verdade, não aprovam todos os exames, né? Mas é super importante. Um dos exemplos é o cálcio. O cálcio, ele é muito importante para a maturação desse óvulo, certo? Que é o ócito, tá? Eu tô falando óvulo, porque as nossas tentantes, elas conhecem dessa forma, né? Então, eu vou tirar... quanto que eu tenho que dar de cálcio para esse paciente nessa alimentação? O que é importante para essa paciente? É importante o leite? Mas se ela tiver uma intolerância à lactose, né? Então, eu tenho que ir para outras vias. Eu tenho que dar um brócolis. Esse brócolis, ele precisa ser cozido num tempo certo, porque senão ele perde a fonte de cálcio dele, né? Então, eu tenho que individualizar. Existe muita dieta da moda hoje, né? E é isso que a gente está vendo. Então, assim, a individualização é essencial. Mas, eu falo, comendo comida de verdade, já sai na frente. Com certeza. Uma vez eu ouvi da Fran, ela falou, Anderson, tudo que você não precisa abrir embalagem é bem-vindo. É isso aí. Vou confessar, eu tava aqui esperando vocês, eu trouxe a minha marmitinha ali de lanche, aí tinha uma fruta e tinha uma barrinha que tem um chocolatinho, umas coisas. Aí eu quase comi a barrinha, falei, não, vou receber a nutricionista, eu vou deixar a fruta e não vou comer, não, sacanagem, eu comi a fruta. Mas realmente, né, a gente vai perdendo esse hábito e tudo que a gente puder descascar é melhor do que a gente desembalar, né? Com certeza. E aí a gente vê, né, até falando um pouquinho de frutas, comer frutas da época. Por que eu vou comprar um Physalis hoje se ele não é da época? Sim. Né? Muito interessante, eu acho isso que você está falando, Fran, porque o tratamento de reprodução assistida, a fertilização in vitro por si só, ela já traz um gasto financeiro muito grande para esse casal. E a gente sabe que tudo que a gente modifica demais no cotidiano desse casal, a aderência, a adesão é muito baixa. Então, aqui você já deu 2 dicas para a gente de como você pode conciliar a busca da maternidade e a paternidade da fertilização in vitro dentro do seu cotidiano. Um deles é você avaliar de forma individualizada, então não é tudo que a gente come que é ruim. Mas dentro daquilo que você come, a nutricionista vai te ajudar a fazer os ajustes. E se precisar, vai, obviamente, inserir alguma coisa, mas não vai ficar mudando aquele cardápio radicalmente. E segundo ponto, a gente consumir aquilo que é da época, fruta da época, que é mais barato. Com certeza. Eu falo que o paciente chega no meu consultório e fala assim, me dá um cardápio? Não. O que você come? Tira foto para mim. Né? Porque eles têm a dificuldade de tirar foto também. Então, tira foto. Deixa eu ver o que você precisa acrescentar. Pode jogar uma semente de abóbora aí em cima? Pode colocar um cheiro verde? Pode colocar tomate? Coloca o tomate cozido para o homem, né? Por causa rico em licopeno. Então, assim, o que eu posso acrescentar naquela alimentação? Não vai ter um cardápio base. Eu preciso mudar essa alimentação desse paciente acrescentando para que ele tenha aderência. Certo. Essa questão também de não ser uma coisa muito rigorosa ou muito, assim... exatamente. Engessada também facilita muito, porque não adianta, às vezes, a gente colocar uma coisa, né, totalmente fora da realidade daquele paciente. Eu já falei isso aqui, né, algumas vezes, eu fiz cirurgia, eu emagreci, e antes disso eu já tinha passado por diversas nutricionistas, tentativas de mudança e tudo, e eu já recebi, eu não como peixe, eu não consigo, não gosto, e eu já recebi cardápio que você tem que comer tilápia com não sei o que, não vou conseguir comer, não vou conseguir manter aquilo ali, pode ser ótimo para minha saúde, mas não se aplica à minha realidade, né? Então, se a gente não faz isso, essa individualização para as pacientes também, elas não vão aderir, não vão ter o benefício, né? Não, e aderir o casal, né? Exato. É isso, porque assim, se eu colocar uma alimentação para a esposa e o homem, né, o marido não segue, existe uma divergência aí que Sim. né? Não dá muito certo, né? Acaba tendo que ser a mudança do casal mesmo, né? Eu até ia te perguntar isso, assim, eu sei que a gente tem que olhar de forma individualizada, mas tem alguma coisa que a gente já pensa em orientar diferente, principalmente para o homem, em vez da mulher? Alguma particularidade? Na verdade, hoje a gente vê alguns nutrientes muito importantes para o homem, como a vitamina C, o licopeno, a vitamina E, depende do que eu preciso melhorar
do esperma dele, né? Uhum. Então, assim, os antioxidantes, como falando da vitamina C, ela vai estar naquela proteção, né? No líquido, né? Do espermático, né? Uhum. Na mulher, eu posso entrar com outros nutrientes, né? Como o cálcio, né? Que Uhum. vai melhorar essa qualidade do óvulo, né? Maturação, Uhum. magnésio, né? Mas eu falo, se os dois estão andando em conjunto, tudo é importante. Lógico que eu vou trabalhar com nutrientes específicos, mais que eu preciso melhorar aquele esperma, né? E para a Uhum. mulher, aquela questão do óvulo, né? Uhum. Mas um ponto além que eu falo da nutrição é ver o que no ambiente para esse casal que está afetando mais a questão da infertilidade. Se eu puder falar aqui um pouquinho mais sobre toxinas ambientais, Claro. Vamos. né? Cigarro, né? Os pesticidas, a poluição, tudo isso está prejudicando a questão da fertilidade, né? Uhum. E aí eu tenho todo o estresse e eu não tenho essa alimentação, uma água adequada, uma água potável. Uhum. Vocês estão falando, uma água de qualidade? Sim. É água de qualidade, porque hoje ainda tem gente bebendo água de torneira. Uhum. Entendeu? Por Sim. hábitos, Uhum. né? Então, assim, hoje a gente tem uma carga hormonal muito grande na água do solo, né? Ribeirão Preto, a gente tem uma água muito boa. Mas se a gente falar de Santa Catarina, né? De outras regiões do Brasil, nós não temos uma água de boa qualidade, né? Então, é muito importante falando do homem e da mulher, tá em conjunto, sim, mas nós vamos ter nutrientes específicos para o homem e nutrientes específicos para a mulher. Tá. Certo. E a gente ouve falar muito da dieta anti-inflamatória, principalmente quando tem endometriose, adenomiose, mas para a saúde como um todo. Sim. Qual seria essa dieta anti-inflamatória? Eu sei que tem variações, né, Fran? Sim. Mas quais os alimentos que eu deveria excluir pensando nessa dieta anti-inflamatória? Eu vou falar um pouquinho sobre incluir, Uhum. que eu acho Incluir, que vai ser melhor. depois eu falo sobre excluir. Tá. Por quê? Todo mundo já sabe o que não é bom. Aham. Fast food, bebida alcoólica, Aham. né? Açúcar. Açúcar, Verdade. gordura, ponto. O que incluir? Não vamos incluir uma cúrcuma. Vamos incluir folhas verdes escuras, né? Que a gente tem que tomar cuidado, que elas são fontes de pesticidas altas. Então, eu tenho que buscar a orgânica. Orgânico. Uhum. Tá? Vamos incluir um inhame, que faz uma limpeza aí de sangue, né? Uhum. Vamos incluir frutas e vegetais, né? Frutas, na verdade, né? Vegetais, eu falei. Então, assim, vamos incluir alimentos integrais, né? Uhum. Em relação à endometriose, é um ponto, assim, que eu tenho que desinflamar realmente esse paciente. Eu tenho que colocar alimentos ricos em magnésio. A gente não fala muito sobre isso para endometriose, mas a endometriose tem vários estudos, até eu li um esse final de semana, né? Falando que o uso do magnésio, a gente diminui muitas dores dessa paciente. A endometriose, o paciente, ele tem muita dor no intestino, né? Tem muitos gases, intestino preso e intestino solto, né? Então, assim, se eu coloco magnésio, eu coloco uma semente de abóbora, eu coloco um arroz integral, né? Eu coloco alimentos fontes de magnésio, eu ajudo essa paciente. Então, realmente, eu desinflamo essa Uhum. paciente. E muitos alimentos ricos em vitamina C, né? Uhum. Que eu acho que é muito importante. Tipo uma laranja, né? Descasca essa laranja, come o bagaço dela, né? Então, são esses alimentos, né? Que a gente Certo. precisa ir trabalhar. Porque tirar, a gente já sabe que é fast food. É o álcool, a bebida alcoólica. Alguns estudos falam em carne vermelha, mas essa paciente também não pode ficar sem carne vermelha, né? Uhum. Porque aí tem estudos que já falam que tem que dar carne vermelha, mas porque ela precisa de uma B12 Uhum. também. Então, o complexo B é fundamental para o paciente com endometriose, porque o paciente com endometriose, ele também tem uma alteração emocional muito grande, né? O glúten também. Então, o glúten, alguns pacientes a gente tira, outros não. Por quê? Porque a gente tem uma avaliação assim, que esse paciente com endometriose, se eu tiro o glúten dele, eu tenho que ensinar o que é tirar o glúten. Porque ele vai para o sem glúten. Aí ele come tudo, bolo com a farinha de arroz, com o adoçante e o creme lá de chocolate doce. Ele come a pizza sem glúten, mas está comendo ainda a pizza e embutidos, né? Então, assim, eu preciso que ele come alimentos de verdade. Tipo, né? O tipo, porque não é só tirar o glúten,
é muito mais. Eu posso Sim. estar com uma fermentação natural, com esse paciente, um pão de fermentação natural, uma pizza de fermentação natural, e ele bem, né? Uhum. Agora, se ele tirar tudo e substituir pelo tudo que o mercado já oferece hoje sem glúten, ele vai para o industrializado de novo. Uhum. Aí ele não está Aí. comendo comida de verdade. Sim. Entendi. Sim. Entende? Uhum. Então, assim, por isso que eu falo assim, sem glúten, sem lactose, o paciente com endometriose, ele é muito ele tem muita alergia, Uhum. né? Exemplo, o café. Vamos falar um pouquinho do café para o paciente com endometriose. O café hoje é uma fonte de níquel. O níquel, ele eleva a alergia nesse paciente com endometriose, né? Então, como que esse paciente... Eu tô tirando café por quê desse paciente com endometriose? É por causa da fertilidade? É por causa dele... Uhum. por causa de alergia? Por causa do quê, né? Uhum. Então, assim, eu preciso tirar dele por quê? Porque ele é muito inflamatório para esse paciente com endometriose, Uhum. né? Eu desenvolvo mais alergia Mais para esse alergia. paciente, Uhum. né? E em outras doenças, você vê Sim. alguma outra particularidade? Por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos, né? Tem alguma recomendação específica? Sim, perda de peso. Ah, sim, com certeza. É, por quê? Porque ele é um paciente com resistência à insulina, Uhum. né? A maioria, né? Então, se ele perdendo peso, eu consigo melhorar, eu falo que os nutrientes que vão para aquele paciente, né? Uhum. Mas eu preciso, sim, fazer uma perda de peso para esse paciente, mas eu quero daqui a pouco eu vou falar um ponto sobre perda de peso também, tá? Essa perda de peso com nutrientes, né? Fazendo esse equilíbrio, né? Uhum. Porque também existe o paciente que ele não precisa perder peso, Uhum. né? Então, eu tenho que dar nutrientes para esse paciente que eu falo que através de frutas, vegetais, legumes e, lógico, uma suplementação adequada, né? Uhum. Principalmente para o paciente com a SOP, né? Uhum. Mas a gente vê uns resultados já para regularizar esse ciclo menstrual Uhum. desse paciente, né? Eu gosto muito do selênio, Uhum. através da castanha do Pará para o paciente com SOP, Uhum. né? Então, a gente come uma castanha do Pará, Uhum. né? A gente já vai melhorar esse paciente. Então, eu falo que eu tenho eu tenho caixinhas de uva que eu preciso de nutrientes em todas aquelas uvas, né? Então, eu tenho que dar muito mais nutrientes para esse paciente, tá? Uhum. E falando um pouquinho de perda de peso, eu também vejo, doutoras, além da SOP, muitos pacientes até com bulimia e anorexia, Uhum. que a gente não sabia que esse paciente tinha bulimia e anorexia, tá vindo para fertilidade e não tem nutriente, entendeu? Fala que come, fala que toma suplemento e não tá tomando, não tá comendo, Uhum. entendeu? E aí ele não vai ter uma qualidade de óvulo. Eu tô pegando muito esses pacientes. Uhum. E depois de um tempo grande de tratamento que a gente consegue identificar que ele tinha anorexia e bulimia, Uhum. né? Então, assim, a perda de peso ou a obesidade é uma Os balança. extremos, né, É. são Extremos. ruins É. de toda forma, né? E se a gente não tiver uma avaliação adequada do paciente, às vezes a gente não vai saber, né? Vai ver uma Sim. pessoa tá ali no peso adequado, a gente teoricamente entende que tá tudo bem nutricionalmente e tá longe de ser É assim, isso. né? Existe um estudo que mostra que o paciente obeso, a gente fazendo pequenas alterações dele, ele já melhora os exames dele em relação até a questão do antimileriano e qualidade de óvulo. Então, eu já peguei pacientes que, eu vou por uma cirurgia bariátrica, eu tô falando só mesmo pensando nesse paciente tentante, né? Uhum. Mas ele altera tanto a parte do intestino, que a gente estava falando, que ele não absorve os nutrientes. Uhum. Então, ele tem uma perda de peso muito maior do que antes de passar aí por esse processo, né, da Uhum. bariátrica. Porque uma bariátrica adequada, né, ela tem que ser nutrida. Sim. Ela tem que ser nutrida. Sim. Agora, esse paciente que está muito desnutrido, que ele fala que ele tem uma alergia, intolerância à lactose, né, que é muito comum hoje. E se ele não repõe cálcio, se ele não tem os nutrientes adequados, ele vai estar desnutrido, ele não vai ter uma qualidade de óvulo adequada, ele vai baixando essa reserva ovariana dele, né? Nossa, mas você veio aqui há 3 anos atrás, você estava assim, caiu tanto. Uhum. É porque estão fazendo muitas restrições hoje. Uhum. E esse paciente, ele não conta, né? Uhum. Né?
Ô, Fran, então a gente sabe que um estilo de vida saudável é fundamental Sim, para a nossa vida como um todo, a sim. fertilidade não fica de lado. E dentro desse estilo de vida saudável, as noites de sono, o sono Nossa, adequado é fundamental também. é fundamental. E a alimentação pode ajudar nisso? Super pode ajudar a alimentar isso, né? Também. Literalmente. Literalmente. Super. Dormir bem é essencial, mas o que vou comer antes de dormir, né? É interessante que existe algumas frutas, né? Como a cereja, o abacate, né? Que ele faz o paciente ele entrar. Lógico, não vai comer um abacate inteiro, né? Mas ele faz o paciente entrar num estado melhor para ele estar dormindo, né, à noite, né? Até os alimentos fonte de magnésio, né? Uhum. Tanto os produtos do mercado aí, fonte de magnésio para dormir, né? Então, vamos comer uma semente de abóbora, né? Para dormir, às vezes, tomar um chá, né? Existe alguns chás que, dependendo da fase, né? Do processo da fertilidade, o paciente pode estar tomando, né? Então, assim, tem muitos alimentos que podem estar contribuindo, sim. A proteína, nós temos que tomar cuidado se a gente vai comer a proteína animal, tá? O ideal é a proteína vegetal, tá? Uhum. Porque a proteína animal vai ter um processo aí de digestão ruim, né? Então, isso vai alterar, mas o sono é Qual fundamental. que é a proteína vegetal que você recomenda? Porque eu acho muito ruim. Não, falando de proteína As de vegetal. pó, né? Não, eu tô falando de De alimento mesmo, alimento de mesmo. verdade, né? Ah, não, aí Um tá. cogumelo, um Uhum. shiitake, um grão Uhum. de bico, né? Entendi. Porque assim, Entendi. não os whey's, Os né? whey's Não, da não, vida. não. Esse daí é ruim demais. Ah, tem Não, alguns, os né? vegetais. Ah, tá, é. Bom, esses docinhos É. são bons. É, Tem E mais. o cocô, né? As fezes. O sim. padrão das fezes é um indicativo de que o nosso organismo está indo bem. Sim, se nós estamos absorvendo nutrientes, aquele cocô em forma de cabrito, é que o paciente não está tomando água. A água é Uhum. essencial, Uhum. né? Uhum. Gente, a água, o corpo precisa de água, né? Uhum. Uhum. Então, assim, se como que tá essas fezes, né? Quando a gente até fala com o paciente com endometriose, se essas fezes estão muito pastosas, né? Será que ele tá Uhum. absorvendo o que nós estamos prescrevendo, o que ele tá comendo, Uhum. né? Uhum. Então, assim, a gente precisa. Eu falo assim, como que tá o seu cocô? Entendi. É. Né? E aí é um bom É um indicativo bom que tá. indicativo. Para falar, às vezes, assim, sai alimentos nesse cocô, então eu não absorvo esse alimento, né? Uhum. Será que eu tô mastigando de forma adequada? Uhum. Né? Então, são vários pontos, né? Você vê que numa primeira consulta, a paciente já vai conseguir ter uma noção de tantas coisas que ela deveria olhar e não olha, né? E às vezes Sim. são coisas que parecem ser senso comum, Sim. mas que, na verdade, se a gente não chega e não tem um profissional falando, a gente não para e não presta atenção, né? Falando do meu exemplo, né? Você estava falando dessa questão de absorção, de nutrientes e tudo mais. Eu faço acompanhamento, né, por conta do pós-operatório. Aí tava lá fazendo com a nutricionista falando sobre o que eu comi e tudo mais. Chegou um ponto, ela falou assim: olha, Camila, você sabe que as vitaminas que você tá tomando são importantes, mas você sabe que você absorve muito melhor se você comer, né? Você precisa comer, não Sim. adianta você só tomar suas vitaminas. E eu, nossa, verdade. Então, assim, é um conceito tão básico, né? Sim. Mas às vezes a gente pensa, não, já tô tomando minhas vitaminas, já tô fazendo tudo certo, não Sim. preciso. Então, quando a gente vai num profissional e chama atenção pra isso, faz muita diferença, né? Comer muito, né? A gente precisa comer, assim, quando eu falo muito, é comer comida Uhum. várias Boa, né? vezes ao dia, e boa, né, gente? Uhum, uhum. E o que a paciente pode esperar de uma primeira consulta, então? Assim, ó. Ela pode esperar uma varredura, né, Eu imagino. de informações, né? A paciente, ela vai estar ali primeiro para ser acolhida, né? Uhum, Para ser acolhida em todo o processo. E a gente entender como ela está. Em que uhum, fase que ela está e o que eu posso fazer para ajudá-la, uhum. né? Então, assim, quando você gosta, você não gosta, vamos experimentar, vamos testar, não gostei desse alimento, vamos testar outro, né? Porque é rico, né? Uhum, sim, tem Vamos, muitas vamos, opções, muitas né? opções, né? E não é e eu falo assim que a gente, a alimentação da nutrição não é ser uma alimentação sem sabor, é uma alimentação com sabor. Uhum, Né? É comer fruta, vegetais, proteína. Por favor, não tire as proteínas. uhum, Elas são importantes, né? E também tem estudos mostrando que o paciente retira a proteína, só fica na parte vegetal sem estar equilibrado e tem problemas, uhum, né? Não tem energia,
Como eu preciso de a nutrição, ela é importante para a fertilidade, mas é um conjunto, né? É a medicina em conjunto com a nutrição, em conjunto com a atividade física, em conjunto com o sono, em conjunto com as terapias, né? Então, assim, ela pode esperar isso. É um olhar grandioso para a vida dela, né? E para a nutrição desde quando ela era pequena, porque hoje tem estudos que mostram, né? Mas esses é em ratinhos, né? A gente não sabe quanto que é ainda na nossa vida. Que a nossa vó vai influenciar os nossos netos. Sim. Né? Genética. Então, assim, como que eu posso melhorar a qualidade minha para o meu neto, né? Pro meu bisneto, né? Então, por isso que a infertilidade, ela tá crescendo aí, né, gente? Porque a nossa geração, ela tá muito, né? Não cuidando dessa alimentação, né? Eu vou falar agora como paciente aqui da Fran também. Muito interessante, porque normalmente a gente vai no nutricionista e sai com um cardápio ali. Sim. Alguns pedem exames, outros não pedem exames, e aqui eu não estou falando que está certo ou errado, né? Mas eu me recordo que a primeira vez que eu sentei naquela cadeira com a Fran, a gente está sempre conversando, ela olhou a minha forma de sentar na cadeira. E ali ela traduziu para mim um contexto emocional que influenciava em toda a minha jornada na vida. Então, o que me chamou a atenção nessa avaliação foi essa abordagem holística, completa, que vai além da questão nutricional e pega aonde é o comando de tudo, que é a cabeça, né? E um outro ponto também, que a Fran faz em toda consulta, mas vou aproveitar e jogar como uma pergunta. Fran, a gente sabe que se for lá na balança e pesar, às vezes o índice de massa corpórea está tudo bem, mas a situação pode não estar. E o oposto também, às vezes a pessoa está lá com IMC de obeso e o cara é bombadão, fortão. Então, como a gente avaliar de forma adequada, correta, essa composição corporal, essa porcentagem de gordura? Você pode falar para a gente? Posso. Nós precisamos ter massa magra primeiro no organismo, né? Então, a massa magra, o que ela é? A gente adquire ela através da atividade física, né? Né? Então, nós precisamos ter massa magra para que essa quantidade de gordura do corpo seja um pouquinho menor, né? A gordura do corpo alto, o paciente está inflamado, né? Então, essa avaliação, né, através da bioimpedância, outros profissionais fazem de outras formas, né? Ela vai mostrar como que o corpo do paciente está, né? E o que ele está carregando ali, né? Se ele está carregando gordura ou massa magra, né? Existe uma questão da nossa genética, sim, mas quanto mais atividade física que a gente fizer, a gente vai ganhando massa magra e isso vai levando à questão de saúde, porque gordura no corpo vai ser uma gordura que vai inflamar, né? A cada vez mais, então eu tenho que colocar mais antioxidante para aquele paciente aí liberar essa inflamação, né? Isso é importante porque tem gente que está acima do peso e a gente fala, olha, vamos passar com a nutricionista, tudo. Na cabeça dessas pessoas, e até pela experiência do que eles já vivenciaram com outros profissionais, médicos, né? Acha que tem que atingir um IMC muito baixo. E, na verdade, eu tenho uma cunhada que ela era obesa mórbida, entrou, virou triatleta, essas coisas de crossfit, o IMC dela praticamente não saiu do lugar e ela virou malhada. Super massa magra. É isso, porque o IMC hoje, eu falo assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque é fácil, né? Relação, assim, altura, peso, a gente já dá um IMC no computador, né? No Google, né? Mas a gente precisa ter esse olhar clínico, né? Para esse paciente. Não, você não precisa perder agora. Você nem pode perder agora, porque se você perder, você está no processo da FIV. Eu preciso te dar nutrientes para você perder saudável. Porque senão eu inflamo, eu jogo, aí começa uma toxina circulante no corpo que aquele paciente não dá conta, né? Então, eu preciso ter esse olhar, né? Porque eu tenho que saber qual que é o time, né? Desse paciente tentante também, né? Qual que é o tempo que ele tem, né? E aí a pessoa trabalha com planejamento, né? Ninguém vai falar para perder 10 quilos em um mês. Exato. Mas tem um objetivo que vai ser gradativamente alcançado até atingir aquele alvo, né? Sim, aquele alvo que é esperado, né? E os exames, então, a bioimpedância é um que pode ser feito, né, Fran? Sim. Que é o mais realizado, né? É esse que a Fran faz.
E tem também o exame de sangue, Fran. Quais os nutrientes que seriam ideais a gente estar dosando? Eu sei que a gente não, às vezes todos os pacientes não têm todos os exames, né, que pode, mas hoje falando um pouquinho do homem, hoje eu pediria vitamina C do homem, uma vitamina D do homem, testo, um beta-caroteno, né, eu acho que é bem importante, um hemograma completo, homocisteína e vitamina B12. Falando resumidamente do homem, né? Agora, da mulher, eu também pediria esses, né? Mas eu colocaria aí um magnésio também para a mulher, né? Um zinco aí para a mulher, né? Que eu acho que é importante. Um exame ver se ela tem algum tipo de alergia alimentar, eu acho que é importante. Tem muitos exames. O cálcio é fundamental para a mulher. Existe o cálcio urinário, né? O magnésio urinário também e o sérico. Eu sei que em alguns casos os convênios não aprovam, mas seria o ideal, tá? Porque quando ele tá baixinho ali, no cálcio sérico, eu já sei que esse paciente precisa de muito mais, né? Porque no urinário ele mostra com mais precisão, né? Certo. E o tal do alumínio com desodorante. Que elas adoram falar. Sim. Não só o alumínio, né? Não só, né? As toxinas, quando a gente fala das toxinas, né? Qualquer cosméticos hoje tem muito alumínio, tem outras toxinas, né? Então, isso é muito prejudicial. Até é o exame que eu peço também, né? Eu esqueci aqui de falar. É que para mim tá tão assim que eu já tá, que eu vou pedir. Não só no desodorante, como nas panelas, né? Comer em restaurante, essas panelas são de inox, né? Então, eu tenho uma carga aí de alumínio na comida. Então, assim, eu tenho que escolher um desodorante livre de alumínio, uma maquiagem. Mas aí, gente, aí a gente vai assim, eu peso assim, eu vou pedir para esse paciente ir no desodorante, na maquiagem, ou vou pedir para ele comer melhor? Sem agrotóxico. É sem agrotóxico. Entendeu? Entendi. É nessa linha, né? Porque senão ele não dá conta. Assim, é muita coisa ao mesmo muita tempo. mudança. Não é que não dá conta, mas é muita mudança. Né? Acaba não ficando, não é sustentável, não né? é viável. É isso aí. E agosto também, a gente tem o dia da gestante, além do dia da nutricionista. A gente até fez um episódio, né, específico, falando um pouquinho da parte do pré-natal. E a gente até abordou também essa questão de estilo de vida, alimentação, porque tem muitos mitos do que gestante pode comer, não pode comer, pode fazer, não pode fazer, né? E a partir do momento que as nossas tentantes atingem, então, o sonho de virarem gestantes, o que isso mudaria de recomendação, de acompanhamento? Olha, primeira coisa, não vamos tomar chás. Por quê? Porque tem muito chá que pode ser abortivo, né? Assim, não é que a gente tem, nós não temos estudos que comprovam que esses chás, o quanto que eles podem fazer contração de útero, tá? Existe, assim, a canela a gente fala para tirar desse paciente, né? O café, nós falamos para diminuir, na verdade, existe uma linha que fala para a gente retirar o café pelo menos um mês antes, né? Mas engravidou, diminui essa quantidade de café a pelo menos 1 xícara por dia. Mas é aquele café coado, não café em cápsula, tá? Porque, assim, a concentração de cafeína é muito grande. E também de níquel, né? Que essa gestante não é ideal para ela nesse momento, né? Então, assim, e comer alimentos de verdade. Mas essa paciente que ficou a tentante que ficou gestante, ela tem muita, assim, agora eu posso comer de tudo. Eu imagino. Né? Não, a gente tem que comer alimentos que vão para o nosso bebê para ele crescer saudável, né? Então, eu tenho que ter um equilíbrio de nutrição, né? Eu falo assim, os meus pacientes, eles fazem tarefinha de casa comigo, viu, gente? Então, eles anotam os alimentos que eles comeram e me levam. Falam assim, olha, então, você não comeu a selga, não seria importante você experimentar a selga, comer? Ele tem um nutriente importante, né? Às vezes, eu só fico na alface e na rúcula, né? Então, assim, é muito importante cuidar dessa alimentação durante esses 9 meses, né? Porque já cuidou antes, né? A gente evita alergia alimentar desse bebê que vai nascer, né? A gente evita ter uma diabetes gestacional também, né? Que hoje o que eu mais atendo é grávida com diabetes gestacional, né?
para a gente evitar essa diabetes, né? Então, assim, nós temos que tomar cuidado aí nesses embutidos que essa gestante, ela tá comendo também, tá? E é muito comum lá no nosso dia falar, ai, doutor Anderson, é muito caro os remédios que a nutricionista passa, mas aí eu vou justificar hoje, Fran, você complementa. Sim. A gente sabe que os compostos que a gente prescreve hoje de laboratórios farmacêuticos convencionais, eles não têm a quantidade total dos nutrientes que precisam. Ele pode ter todos os tipos, mas a quantidade ela é menor. Por que isso, gente? Porque a quantidade ideal não cabe no comprimido. Sim. Então, quando a gente passa na nutrição, por exemplo, eu tomo lá o verdinho, clorela, Sim. clorela, né? Eu tomo 5 por dia. É isso aí. Né? Então, o que acontece? Porque aquela quantidade de remédio, ela não cabe naqueles comprimidos convencionais e a Anvisa não libera. Sim. Então, acaba que a nutricionista, ela ajusta a dose de forma personalizada, você vai acrescentando depois aí, Fran, Sim. não é isso? É isso aí. Para poder atingir a dose ideal terapêutica. E às vezes, e o que acontece? Como nós temos um prazo, né? Nós não temos, o paciente não chega para mim com 1 ano. Ele chega para mim com 1 mês, 3 meses, né? E olha lá, né? E olha lá. Né? Eu não tenho um time, né? Então, assim, eu não consigo, através da alimentação só, que esse paciente, ele tem um nutriente, ele aumente o zinco dele, que está 60, para 98, né? E eu tenho que suplementar, e aí eu não tô só suplementando zinco, né? Eu tenho zinco, tenho magnésio, eu tenho vitamina C, tenho um monte de nutrientes. E tudo é individualizado de acordo com aquele exame que aquele paciente fez. E cada nutriente vai ter uma pesagem ali naquela cápsula. Por isso que às vezes fica caro. Porque às vezes aquele paciente ele tem que tomar 5 cápsulas daquele composto, né? Para dar a quantidade que ele precisa, né? Então, assim, é isso. É porque nós não temos o tempo para ir em doses, né? Vamos agora colocar esse alimento, vamos ver como ficou o seu exame, vamos colocar esse suplemento, como ficou o exame. Não. O paciente tentante, ele chega nos 40, né? Já chega e a gente tem que suplementar. 3 meses, a gente já consegue um bom resultado com esse paciente. Mas a gente já vê alguns estudos com aquele paciente que chega com 1 mês, com alguns nutrientes específicos, a gente já consegue uma melhora, né? Alguns nutrientes, outros não. Os outros eu preciso de mais um tempo. Por isso que fica caro. Né? Legal. E aí, Fran, faz a bioimpedância em todo o retorno? Não. Faz depois de 3 meses. Né? Muitas vezes faz depois de 3 meses, dependendo, o paciente nem vai fazer, aquele paciente às vezes não está preparado para fazer a bioimpedância. Ele precisa de muito outros fatores, né? Porque se eu fizer a bioimpedância naquele paciente, ele vai falar assim, nossa... Não mudou nada. Não mudou nada, ou eu não tô bem, né? Ou, não, tem paciente que chega lá no consultório e fala assim, olha, então é isso. Não tira, nesse momento, eu quero que ele coma arroz e feijão. Eu não quero que ele olhe para a bioimpedância. Eu quero isso é importante. Eu quero que ele... eu quero que ele... tire o macarrão. Eu quero que ele beba água, né? Então, assim, muitas vezes, eu não vou... às vezes eu pergunto para o paciente, você já fez você fez a bioimpedância, né? Antes e tudo mais, né? Com outro profissional. E ele fala assim, não. Eu falei assim, então, daqui 2 consultas nós vamos fazer sobre bioimpedância. Porque aí ele já consegue mudar todo o processo da casa, senão fica mais um papel, mais uma informação, mais um exame que ele não dá conta. Não é, o que eu falo não dá conta, gente? É muita coisa para o paciente tentante. Eu já fui intendente. Eu sei o que é isso. Então, é cada profissional, né? A Nutri fala, o médico fala, o outro fala, é muita informação. Muita pressão. É muita pressão. Então, vamos comer uma fruta, vamos comer um arroz, um feijão, vamos pedir lá pro verdureiro da cidade tal, né? Me dá a verdura mais orgânica possível, né? Então, é nesse sentido. Até porque senão também a gente condiciona mais uma vez a olhar só para a balança, só para a bioimpedância e não olhar para os hábitos, né? Para todos os dias, né?
E eu queria falar também com vocês um ponto sobre bebida alcoólica. Nossa, Sabe? Porque excelente. assim, todo mundo, né? Fala assim, vai na Nutri e vai parar de beber. Sim, vai parar de beber. Achei que ela ia trazer uma Eu também, solução é revolucionária. Gente, pelo menos um mês antes. Uhum. A gente precisa de qualidade de óvulo e qualidade de esperma. Ponto. Uhum. Né? Então, assim, eu tô falando assim claramente, porque assim, pode beber uma long neck por dia? 2 vezes na semana já vai alterar. 40 ml de destilado vai alterar. 150 ml de vinho vai alterar. 2 vezes na semana. Posso beber tudo de uma vez na semana? Fígado não aguenta. E piora. Então, pelo menos um mês antes, pare de beber. Antes da coleta. Do óvulo ou do esperma. Né? O ideal, sim, é a gente fazer os 3 meses, né? Mas um mês antes, porque a gente tem muitos estudos mostrando a fragmentação de DNA, né? A qualidade desse esperma, o óvulo, né? Então, assim, vamos tomar cuidado em relação a isso, né? Então, eu tô falando assim, claramente, porque... Do resultado. Café também? Então, o café, a gente tem conversado muito, pelo menos uma xícara por dia só, né? Tá. Mas tem que ser do coado. Uhum. Porque a cápsula eu tenho alumínio, né? Uhum. Aí eu prejudico mais ainda. Mas assim, eu tenho endometriose, eu tenho alergia, eu tenho um níquel alto no meu organismo, eu dosei, né? Então, assim, aí eu preciso, como tentante, pesar isso, né? Então, assim, o café, o álcool, né? O fast food, né? Os doces, vamos pesar. Quanto que vale, né? O meu sonho, né? Eu posso melhorar, né? Uma alimentação, até eu posso comer um doce, sim. Mas eu vou comer um doce de melhor qualidade, né? É Pasta isso. de amendoim é bom? Então, depende. Com uma banana assim. Fran, fala daquele aplicativo que tem para ver os rótulos. Foi você que falou uma vez para nós. Um aplicativo que tem para você ver os rótulos. Então, sei lá, você vai comprar a marca de alguma Sim. coisa. Mas eu não De lembro o pasta, nome do depois a gente- aplicativo de cor, Na hora não. deles postarem, a gente pede A para colocar. gente coloca Tem um na aplicativo que descrição. você olha, tipo, pasta de amendoim, qual que é a mais saudável? Apesar que a Fran já sabe as marcas todinhas. Whey vegano, Whey né? normal, né? Normal. Em relação à pasta de amendoim, se esse paciente ele tem uma alergia ao amendoim, ele não pode. Mas o amendoim é um dos alimentos que também tem mais agrotóxico. Eu iria para pasta de amêndoa. De amêndoa. Nossa, eu não sabia que existia pasta de amêndoa. Tem, de macadâmia também. Nossa, é é bom maravilhosa, saber. sim. Deve ser mesmo. Sim, De amendoim já é bom. maravilhosa. Bom Que saber. bom. Depois a gente vai atrás do aplicativo. Gostei dessa sim, ideia sim. também. Tudo que é tipo esses Iopro, que é o gostoso, ela gosta do Iopro. É. Eu achava que era o melhor, não é o melhor. Olha só. Não é melhor não. Não posso falar da marca. Eu Não, mas bom saber. Depois Os que desligar. cortem, gente. Então, depois a gente corta, a gente descobre a marca boa, né? Ai. Bom, então acho que falamos os pontos mais importantes aqui, né? Mas em primeiro lugar, quero te agradecer pela disponibilidade, dizer que tá convidadíssima pra gente conversar outras vezes, porque assunto não falta, né? A gente tá aprendendo muito. E queria te parabenizar pelo Dia da Nutricionista, agradecer pelo nosso trabalho em conjunto, né? A gente olhar, como o Dr. Anderson colocou, para a pessoa de uma forma holística, né? Faz toda a diferença para que ela tenha, né, mais sucesso no tratamento, não só de reprodução humana, mas na vida. Então, obrigada por esse nosso trabalho em conjunto. Parabéns pelo seu dia. E vou te deixar aqui à vontade para deixar um recado para quem está escutando a gente. Sim. Primeiro, gratidão pela oportunidade. Falar de nutrição e falar para o paciente tentante, assim, é maravilhoso, né? Porque a gente fala com a alma, fala através do coração, né? E esse paciente tentante, o que eu tenho para falar para ele é assim, não desista do seu sonho, primeiro, tá? E olhe para a nutrição com amor, que foi você foi nutrida com amor, né? A nutrição dos nossos avós, dos nossos pais, né? Veio que deixou você ser assim melhor, né? Então, vamos olhar para a comida, não falando, eu tenho que comer isso. Não, eu tenho que comer isso porque eu quero ser uma pessoa melhor e ter um bebê melhor,
né? Eu tenho uma vida aí de qualidade, porque não é só ter o sonho, né? É ser uma mãe, ser um pai com saúde. Com certeza. Né? Então, assim, eu agradeço demais, tá? E eterna gratidão. E, assim, desejo que todos os sonhos de toda tentante sejam realizados. Amém. Eu também gostaria de agradecer pela oportunidade e a você, Fran, que é a nutricionista do corpo e também da alma. Obrigada. Gratidão. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Para enviar seu relato, dúvida ou sugestão, mande um e-mail para papodetentante@ceferp.com.br. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Te vejo no próximo episódio. Até lá!